Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, ó, tô pondo aqui no lugar porque ele deu uma caidinha quando eu comecei a live. Hoje a gente vai conversar com o psicólogo Rafael de Abreu, um cara super interessante, com um perfil super interessante e com assuntos maravilhosos. Quando a gente conversou, o que a gente pode falar, né? Todas as ideias são boas, isso é legal, né? Então, hoje a gente vai falar dos caminhos da maturidade, porque hoje em dia se fala muito, né, em falta de maturidade, né? O adulto que não é maduro e que deveria ser. Então a gente, oi, tudo bem? Ai, que gostoso, adoro ficar dando oi, gente. Tenho vontade de ficar dando oi pra todos vocês, eu adoro. Enquanto isso, a gente espera, ó, eu já vi que ele entrou, só falta. Eu acho que eu posso convidar ele se ele não pedir. Então vou aqui, ó. Achei, vou convidar. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Oi! Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Beleza? Tudo jóia? Estão me ouvindo, me vendo bem? Tudo certo, pra mim tá ótima a transmissão. E pra você? Para mim também. Estou te ouvindo alto e claro. Maravilha! Estou vendo o Hulk, o Homem-Aranha, o Woody e o Buzz Lightyear aí atrás. Tá tudo certo. Pois é. Como eu sou educadora parental, eu sempre falo daqui, né? Que virou Uhum. meu cantinho da casa, que é o quarto do meu filho mais velho. Ah, sim, certo. Ótimo. Eu vi que você estava falando aí inicialmente, né? Que foi. Conversei com ele e e os temas apareceram e foram todos ali bem interessantes. É isso mesmo, né? Quando a gente, sei lá, conversou o quê? 10 minutos? Sei lá, uma coisa assim, né? E surgiu ali uma série de opções, vamos dizer assim, né? Para a gente conseguir falar. Mas, enfim, hoje nós vamos falar sobre a maturidade, né? Os caminhos da maturidade, né? Então, eu fico muito feliz aí de terem me convidado, terem me marcado lá em algum dos posts lá que Pois você fez. é, eu ia comentar isso. Foi um seguidor que pediu, que me Uhum. apresentou. Na verdade, eu já te seguia, tá? Eu já te Certo. seguia antes, mas ele falou: eu queria tanto que você fizesse uma live com ele. Eu falei: bom, mandei o convite, na hora você aceitou, foi super bacana. Sim, estamos aqui então, né? Estamos aqui para essa live. Então, eu quero agradecer muito o convite, porque eu sei o quanto que é importante, né, para nós aqui, do mesmo modo que aquela pessoa que está seguindo você, e provavelmente está me seguindo também, para ele é um motivo de felicidade, de repente unir duas páginas que ele gosta numa live, né? E para mim também é um motivo de felicidade de alguém querer a minha participação na live. Pô, Rafael, fala aí que eu quero ouvir você falando e tal, tal, tal. Então, assim, isso também me alegra bastante. Então, por isso que na hora que você me marcou, eu falei, vamos embora. E aí, me manda a data aí, porque vamos marcar logo. E foi naquela semana que vem, então. Bora, vamos, para não deixar isso passar Maravilhoso. tempo, não É deixar que isso nos nem eu, dias. ó, né? Exatamente. Vamos rápido e a gente funciona junto. Maravilhoso, adoro isso. Uhum, E aí, o que que acontece? A gente tem falado muito sobre maturidade. No meu perfil, eu vejo que no seu também, uhum, por motivos até semelhantes. Meu público são mais mães e pais certo? que percebem que o filho tem algum comportamento desafiador e aí eles precisam então mudar o filho. Uhum, Quando a gente vai entrar mais nesse assunto, a gente percebe que quem precisa mudar é o pai e a mãe, que falta amadurecer esse pai e essa mãe para saber assim ser pai e mãe de uma criança imatura, que é imatura por natureza, que não tinha como ser mais madura. uhum. E aí, quando a gente põe quem é o adulto dessa relação, essa criança para de apresentar aqueles comportamentos desafiadores. Então, eu Sim, preciso que as pessoas fiquem mais maduras. sim. E você, por outro lado, conta do seu público, como é que é essa falta de maturidade por aí? Então, eu tento sempre colocar essa perspectiva de que não existe uma vida ordenada, que inclusive é uma palavra que eu uso bastante lá na página, né? Não existe uma vida ordenada que não passe por uma maturidade. Por quê? Ninguém fica maduro por acidente. Hum. Opa, agora eu sou maduro, sem querer. Não, é uma perspectiva onde a gente tem que planejar e executar coisas. Então, assim, no meu Instagram,
tem de tudo, entende? Então vai ter tantos dos profissionais que percebem que eles não têm maturidade como psicólogos, né? E isso é um problema, que é um problema da própria academia, de uma certa forma, né? Nós temos pessoas que estão justamente não falam diretamente da maturidade, mas assim, eu não sei lidar com as dores. Né? Mas uma pessoa madura tem que saber lidar com as dores. Né? Então, no final das contas, essa ideia da imaturidade, ela está permeando todo o processo da humanidade hoje. Porque hoje não temos uma humanidade, digamos assim, madura. Né? E que até um pouquinho que eu quero falar hoje vai passar até por essa perspectiva, do quanto nós não temos ali um caminho de maturidade tão claro para nós. Né? Então, isso é importante. Então, dentro da minha página tem um processo mais, digamos assim, global. Acho que até por conta da característica da minha página, que eu sou ali um psicólogo falando. Então, ele vai ter esse campo aberto. Mas tem lá, tem os pais, tem os psicólogos, tem pessoas que simplesmente precisam crescer para fazer as coisas. Rafael, eu estou com muita coisa aqui, como é que eu faço? Eu abandono, não abandono? E aí a gente tem que falar justamente sobre essa ideia do quanto a maturidade tem que te fazer resistir no bem, no que precisa ser feito, e não uma fuga que não vai resolver nada. E pelo que você até falou da tua experiência, né, com os pais, uma das formas de maturidade, não estou falando que os pais que você atende sejam imaturos necessariamente, mas muito desse processo imaturo é justamente quando eu acho uma culpa que não é minha, que eu transfiro ali essa culpa, né, essa criança de 5 anos, né, ela está sendo imatura, né, entende? Só que, poxa, é óbvio que ela vai ser imatura. O estranho seria se ela fosse uma criança super madura, sabe? Porque ela é uma criança, ela vai ser, de uma certa forma, agitada, de uma certa forma desafiadora. Afinal de contas, ela está crescendo, né? Ela vai entender que relação é aquela que ela vai ter com o pai e com a mãe. E ela só vai entender que relação é aquela que ela tem com o pai e com a mãe a partir do momento que o pai e a mãe vão demonstrar exatamente o limite. Olha, você, meu filho, você até aqui você pode andar. Passou daqui... Sem dúvida. É isso mesmo. É isso mesmo. Só que um pai e uma mãe imaturos, ainda mais que acreditam no que... Acho que a sociedade tem falado para esses pais e essas mães que ser imaturo é legal sem falar isso, tá? Então, deixa o seu filho mandar, respeita ele como ser humano. Respeitar filho como ser humano é uma coisa, deixar ele mandar é outra. Claro. Né? A gente tem que separar essas duas coisas. Ser Respeitar autoritário é uma coisa, ter Lógico. autoridade é outra. Exatamente. A gente quer que o pai e a mãe tenham autoridade dentro de casa. Isso é um pai e uma mãe madura. Aliás, pai e mãe maduro não gritam, não brigam, porque entendem o que o filho está passando e o filho respeita de uma forma que falou, está falado. E aí eu vejo muito pai e mãe brigando com o filho praticamente de igual para igual. Mas você disse isso, mas você fez aquilo. Parece duas crianças. É a mãe, irmã, pai, irmão, né? É tipo isso. Eu sou só, no final das contas, eu não sou um pai, eu não sou ou mãe. Eu sou só uma irmã um pouco mais velha, eu sou um pai só um pouco mais velho ali, né? Isso é um problema, né? E você falou uma coisa importante aqui, né? Temos que respeitar a criança como ser humano. A melhor forma de respeitar uma criança como ser humano é tratando ela como uma criança. E não como querendo crescer, eu não vou tratar ela... eu já vi um exemplo de que os pais tinham uma decisão grande para fazer, porque, ok, tipo, como se fosse assim, vamos comprar uma casa X ou vamos viajar, uma decisão de adultos, certo? E aí os pais estavam assim, não, mas eu acho que a gente tem que colocar nossos filhos na conversa. Tá, mas quantos anos tem esse filho? Tem 7. Não, não tem que colocar esses filhos na conversa com 7 anos. É óbvio que não. Né? Eles não têm que escolher, é uma decisão tão grande. Essa decisão dos pais, a criança não vai nem saber que vai ter duas opções e ponto final. Né? Então a gente começa a colocar uma responsabilidade que a criança... É diferente de escolher a blusa azul ou a blusa vermelha. Isso ele pode escolher, aí você vai ensinando para ele como fazer escolhas. Exatamente. Você quer a Barbie ou você quer a Mulher Maravilha? Só pode escolher um hoje, entendeu? Hoje eu quero a Mulher Maravilha. Ok. Na verdade, eles não têm repertório suficiente para saber o que é uma escolha desse tamanho, né? Então a gente vai introduzindo aos poucos e mostrando as nossas escolhas com exemplo para dessa forma eles escolher. Eles não têm esse repertório, mas essa criança ela vai começar a se tornar uma criancinha autoritária dentro desse processo. Porque se uma decisão dessa eu estou mandando, agora eu vou mandar em tudo.
É Isso. feijão em cima do arroz? Não, eu quero feijão embaixo do arroz, não quero nem mais feijão na minha casa. É como se ela falasse assim, aqui na minha casa não entra feijão. E até um mês atrás, de Isso. repente, ela gostava. E tem Entende? Então mãe ela que para vira. de comprar feijão, tá? Entende? Acho Pois é. maravilhoso. Porque no final das contas, E não pode, não é esse o caminho, né? pois é, porque Então, qual é o caminho? Vamos falar de qual é o caminho dessa maturidade. Então, a então, gente já sabe que a gente precisa amadurecer. E como sim. que a gente vai fazer isso? Eu sei de alguns jeitos. Vamos Uhum, entrar em um. Vamos lá. sim. Primeiro de tudo, não vamos aqui não é um ataque, por favor, aos pais e mães, né? Nós temos que todos amadurecer. Mas o ponto é o seguinte: vamos pensar numa mãe que é o caso aqui que está carregando a criança lá na barriga e tal. A criança nasce. Aquela criança, vamos colocar aqui, é 100% dependente dessa mãe, certo? Uhum. Alimentação, cuidado e tudo mais, né? A mãe vai tendo. É claro que vai ter outras pessoas em volta ali, mas digamos que a mãe, normalmente, a mãe vai estar no centro, né? Uhum. Então, beleza. Então, ela fica naquele hábito, que é o hábito que ela tem que ter. Ela tem que dar tudo para aquela criança. É uma criança. Se você, eu costumo até falar, é como uma tartaruga. Você virar aquela criança de barriga para cima, ela não vira de volta. Entende? Ela não vai virar de volta. Né? Então, ela é 100% dependente. Só que a mãe, ela esquece que vai chegar uma hora que ela tem que parar esse hábito. Então, ela continua. Então, quando uma criança, vamos botar aí, criança já começa a andar, já começa a dar as primeiras falas, que aí a gente já tem que começar a educá-lo, a mãe continua no velho hábito que tem que dar tudo para o filho, que trata o filho como um eterno bebê, né? Então vai ficar aquela ideia daquele mal, né, que a mãe faz aos filhos, que é mimá-lo, né? Uma vez eu vi uma propaganda em algum lugar, até hoje não lembro onde eu vi, que é isso: não faça mal ao seu filho, não mime ele, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva é o seguinte: tem ali 1, 2 anos, vamos colocar assim, de hábito, onde ele é 100% dependente de você, aí depois você tem que mudar, porque ele começa a ficar mais independente, ou você tem que começar a trabalhar a independência dele. Então, de repente, essa criança vai para o colégio, essa criança vai ficar, vai brincar no parquinho com outras crianças, vai ficar com a avó, enfim, ele vai começar a criar essa conexão social dele ali. E aí, se a mãe Uhum. não participar para uma segunda etapa, que é onde ela vai começar agora, eu vou educar essa criança, para essa criança se comportar, para ela saber o que aquilo ali é errado, aquilo não é, já era. Essa criança vai ficando mimado, até o momento que essa criança vai ter mais consciência dela mesma, vai crescendo, vai tendo poder de fala, vai tendo uma agressividade, e aí ela pega, a criança vira uma regicida, entende? Porque ela vai matar a rainha ou o rei da casa, né? Para ela roubar aquele trono. Né? Só que Na ela verdade, vira. acho que vai chegar uma hora que ela vai perceber que ela não é tudo isso, e aí entra. Porque a adolescência é uma coisa muito interessante nessa fase, né? Porque a criança mimada pode ser mimada até a adolescência. Na adolescência, ela vai ser inserida na sociedade de uma Uhum, forma que o mimado não sobrevive tão bem. E aí vem a sim. depressão na adolescência, vem um adolescente que só quer ficar no videogame. Então, Que a vai criança culpar os mimada é o pais. adolescente do videogame. A criança que sabe fazer tudo, que você deixou, que você ensinou todas as Uhum. habilidades de vida necessárias para ser adulto, essa criança vai ser um adolescente ótimo, vai funcionar, vai ter a ruptura necessária com mãe e pai, vai, Sim. né, para o mundo, mas de uma forma que ele saiba, né? Agora, e os adultos que Sim. precisam amadurecer? Vamos falar É, deles. exatamente. Então, assim, enquanto os pais, primeiro de tudo, o pai tem que sair dessa pedagogia perversa. Primeiro ponto de todo é esse. Você mimar o teu filho, você está numa pedagogia perversa que no final das contas você vai ser o alvo. O alvo no pior sentido. Porque ele vai te atacar. Essa criança depressiva, esse adolescente depressivo, essa criança que não consegue se relacionar socialmente, esse adolescente que não consegue se relacionar bem, por conta desse processo que foi construído, no final ele sabe muito bem quem ele vai culpar. Né? Ele Uhum. sabe muito bem. Quem ele vai apontar o dedo vai falar que não fez a parte dela. Né? Vai acusar a mãe, vai acusar o pai. Aí a mãe vai se sentir a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque eu sempre fiz tudo. Não, você não fez tudo. Você só mimou. Entende? Você não fez tudo. Você não fez o que Então, deveria é fazer. interessante isso de fazer tudo, porque a ideia é que você não deva fazer nada pelos outros que os outros possam fazer por eles mesmos. Pois é, Tanto é faz justamente o seu processo de marido ou seu responsabilidade. filho. Né? Então, se você faz tudo pelo seu filho e ele acostuma que Uhum. fazem por ele, esse é um Sim. cara que não vai crescer nunca.
E aí ela fala, mas eu fiz tudo por ele, justo por isso. Isso Sim. é mimar. Fazer tudo por alguém é mimar. É, Deixa ele fazer. esse tudo é nada, na verdade. Esse tudo significa É nada. isso. Porque você Uhum. enche o teu filho de vazio. Porque você não ensinou o que ele deveria aprender naquela fase de vida, né? Uhum, uhum. E uma Certo. coisa que eu ia falar é que nessa fase, né, para a gente conseguir amadurecer, uma coisa que é fato, uma forma, uma fórmula mágica de amadurecer é estudar. Uhum. Você concorda? Mágica? Estudar os temperamentos. Ah, Não, sim, sim. um Ok. jeito de falar. Ok, ok, ok. Tipo, se uma pessoa está ouvindo a gente agora e percebe, nossa, será que eu sou imaturo? O Uhum. que essa pessoa que não sabe amadurecer pode fazer? Certo. Eu digo estudar. Uhum. Ela Porque precisa estudar conhecer. sobre maturidade, estudar como amadurecer, estudar como sair desse ponto que você está e evoluir, Uhum. à medida que você vai aprendendo, você vai pondo em prática e você vai amadurecendo, É, não é? o primeiro ponto, eu acho que esse é um ponto importante, mas eu acho que ela tem que entrar nesse ponto com uma perspectiva anterior. Seguinte, se você acha que você é imaturo, ou você não sabe se você é maduro ou não, você já não é. Você já não é. Ponto. Você já tem que partir dessa perspectiva que você não é. Você precisa aprender algo. Você pode até ter alguns pontos de maturidade, mas para que você tenha essa dúvida é porque, de alguma forma, você precisaria ser mais maduro, certo? Uhum, Então, uhum. quando você vai ler um É, livro, buscar um curso, alguma deixa eu coisa só assim, completar uma coisinha disso pode que você falar. falou. Todos nós somos imaturos até certo ponto. Eu Uhum. acredito que a maturidade se completa no minuto da morte. Ali você vira maduro ou não, né? Porque tem gente que também nem nesse minuto não vai Não é virar. uma confirmação, não é uma confirmação. É porque ali tem um fechamento de história, né? Você não tem como mais trabalhar a maturidade quando você morre. Então ali para, É isso, é isso. né? Então, assim, o processo é o seguinte: aquela pessoa, quando eu falo que essa pessoa não está madura, quando ela tem essa dúvida, é porque essa imaturidade, ou a maturidade, não tá, a maturidade, no caso, não está sendo suficiente no contexto dela. Não está dando certo. Ela pode até ser madura de alguma forma, mas naquele contexto não está funcionando. Então ela precisa de alguma coisa a mais ainda. Ela precisa de mais maturidade, vamos dizer assim. É como se ela só tivesse 30% e naquele meio dela ela precisa de 50% no mínimo. Então ela precisa conhecer mais, ela precisa praticar mais atos maduros, vamos dizer assim. Então ela precisa entrar nesse conhecimento do que é maturidade, conhecer pessoas que tenham maturidade na prática também. Elas precisam conhecer livros, etc, etc, etc. Só que se eles não forem nessa direção de maneira humilde, nem adianta. Ela já vai começar a ler sobre maturidade de forma imatura. Entende? E aí não vai dar certo. Então a humildade é um ponto da Sim. maturidade, né? O Então, homem maduro é um homem humilde. exatamente. E essa humildade, além de ser um processo que eu preciso, né, uma virtude que eu preciso, vamos dizer assim, para começar essa leitura, é uma virtude que eu preciso para eu começar a enxergar melhor aquele conteúdo que eu estou lendo. Por quê? As pessoas, isso acontece direto. O Instagram está aí para isso. Marque teu amiguinho que precisa ler esse texto. Marque fulano de tal que precisa disso aqui. Aí eu vou ler aquele texto, eu não penso em mim. Eu penso, tá vendo lá? Minha prima, ó, completamente imatura, vou marcar ela aqui. Só que quando eu leio um texto, quando eu leio o livro, eu tenho que acertar o alvo. Que eu costumo sempre falar lá no meu Instagram, tem um texto que é inclusive esse, o alvo e a meta, né? Que o título é Você é o Alvo, né? Que é justamente entender que o alvo de qualquer leitura é você mesmo. Sim, Só que não é você sim, mesmo no sentido egoísta, é você mesmo no sentido de autocrítica. Entende? Onde perfeito. você tem que ler aquele material e falar assim, quanto que isso aqui bate em mim? Não pensa ainda no Joãozinho. Por quê? A partir do momento... Olha, e esse é um processo de humildade. Porque quando você lê, pô, o Rafael foi lá e falou desses assuntos aqui, e eu estou me acusando, eu estou lendo me acusando. Ah, falta isso para mim, falta aquilo, tal, tal, tal. Aí eu tenho mais humildade, porque eu estou aceitando. Aí sim, depois disso eu posso marcar o amigo. Porque eu vou marcar o amigo com muito mais calma. Porque eu não vou marcar aquele amigo com aquela sede daquele cara olhar e ver o quanto que ele é ruim. Não, eu passei por aquela experiência. Então eu posso marcar. Isso acontece às vezes até em alguns comentários lá. Que fala assim, marca lá o fulano. Joãozinho, olha que texto maravilhoso. De repente, se ela não tivesse feito o movimento de acusar ela mesma, ela só ia marcar o cara. Entende? Só ia marcar. É isso. E Entende? você me fez lembrar um pedaço da última live que eu fiz com o Dr. Pacheco sobre o que é amor. Uhum. E
tem aquela picuinha do casal de, ai, ele me irrita tanto porque ele aperta a pasta de dente no meio. Aham, E a gente sugeriu que a pessoa que fica irritada olhe para si mesma. Por que que você se irrita tanto com uma coisa tão pequena? sim, Né? Em vez de ficar apontando o dedo, que ele me irrita, por que que sim, você fica tão irritada? sim. Pensar nessas coisas e começar a olhar mais para você do que para os outros, um olhar menos julgador para os outros e mais Sim. autocrítico, isso Uhum. sim leva ao amadurecimento, né? Exatamente, porque nós estamos numa sociedade que ela é superficial e egocêntrica, automaticamente Uhum, imatura. Então, se sim. eu tenho uma sociedade egocêntrica e superficial, as minhas raivas serão superficiais. Então, eu vou ficar puto da vida porque o outro apertou a pasta no meio. Isso. Aí você fala, sério que isso é um motivo para você quebrar, para você acordar um dia mal e ficar mal? Porque você não aprofunda, é tudo muito superficial, né? Ah, Uhum. mas alguém pode falar assim, mas isso lembra o meu pai, eu odeio o meu pai fazia aquilo ali no meio. Eu falei, então, tá na hora de você superar o teu pai, porque você não está casada com o teu pai. É uma pasta de dente que Então, está no meio, entende? ótimo Então, assim, ponto. e esse ponto volta para essa autocrítica que a gente está falando aqui, né? Calma aí, Uhum. eu tenho que. Aí até eu falei uma vez, tem um texto que é o sincericídio, né? Que tem uma hora que eu falo assim, olha, muitos psicólogos ficam falando para paciente assim, você não tem que guardar nada, vai lá e fala, vai lá e fala, vai lá e fala, vai lá e fala, sem um critério nenhum nessa fala. Aí a pessoa, de repente o marido tá lá, é um bom marido, acorda cedo para ir para trabalhar, trabalha bem, não reclama, enfim, faz todo esse processo, e aí o cara tem que ouvir um WhatsApp desaforado sobre uma pasta de dente. Entende? Sobre uma parte de dentro. Então eu vou pegar uma coisa pequenininha e jogo ela como se fosse uma coisa absolutamente gigante. Isso faz parte dessa sociedade imatura que ela é superficial. Isso, meu amigo, essa parte de dente é algo absolutamente superficial. Entende? É. Então você está perdendo a Então, tua existência por conta de uma pasta de dente. É isso que é. você entende? Mas aí quem tá ouvindo a gente vai falar assim, beleza, essa parte de superficial eu já não tô nessa. Então já Sim. amadureci essa parte. Mas aí entra o exemplo que eu estava conversando ontem com uma pessoa, é um fato real, ela veio me pedir opinião em relação a isso. Uma filha dela, que acho que está com 25 anos de idade, já tem uma idade adulta, Uhum. que não consegue um namorado, não consegue um marido, não entra num relacionamento estável há muito tempo e sempre culpa o pai. Que aí, então ela olha para o passado dela e fala: a culpa é toda do meu pai, eu nunca vou conseguir casar, eu quero, mas eu gostaria tanto, mas a culpa é toda do meu pai que, sei lá, fez alguma coisa de errada na minha infância. Uhum. E aí vem o convite à maturidade, que é entender que você é você e suas circunstâncias, certo? Você é responsável pela tua Então, esse vida. Né? pai que passou pela sua vida aconteceu, pode Sim, ter sido uma experiência realmente negativa, mas essa é a sim, sua circunstância e você pode escolher ali na bifurcação. Ou você vai fazer igual a ele, ou você vai fazer diferente dele. E aí é você sim. olhando para você, parar de apontar o dedo para o outro e apontar para si mesmo. Falando, eu quero fazer Uhum. diferente, vou fazer família de um jeito muito mais legal que o meu pai fez, por exemplo, Sim, né? sim. Então, se o nosso pai não é um exemplo do que fazer, talvez ele seja o exemplo do que não fazer. De alguma forma a gente vai conseguir aproveitar esse Esse conteúdo, ponto. Em né? vez de ficar Ma- reclamando, Sim. E aí aprende como não fazer. vem uma palavrinha que eu falo muito para os pacientes e que às vezes eles não entendem no primeiro momento. Eu gostaria muito que todo mundo conseguisse entender isso, que é o seguinte: as pessoas precisam amar a realidade delas. Seguinte ponto. Isso. Essa filha que teve um pai que fez alguma coisa errada, ruim, ela tem que amar essa realidade. Rafael está dizendo para ela amar o erro, e não, não é amar o erro necessariamente, mas é amar essa realidade para que eu consiga me movimentar dentro dela. Porque se eu não amo a minha realidade, eu reclamo da minha realidade. Então, se eu reclamo da minha realidade, eu não me mexo, eu paro, Isso. porque eu só É vou ficar isso. reclamando. Aí, aí, É aí a... enxergar você, a sua totalidade inclui a sua infância, inclui Sim, os seus traumas. E é isso sim, aí. E dê graças a Deus que você existe. Antes de tudo, a sua sim. existência
tá aqui porque Deus te Isso. criou e Ele te ama. Então, Pois se você é, passou um trauma na infância ou qualquer coisa, essa é a sua realidade, lide com ela. E agradeça a Deus que você está aqui na Terra e que pode mudar o seu pois é. futuro, né? E aí entra numa perspectiva ruim, que às vezes é até uma coisa meio velada, que é, no final das contas, uma busca de prazer como finalidade máxima do comportamento. Porque, assim, Isso. para eu mudar, para eu conseguir vencer uma perspectiva, meu pai não me deu uma boa educação, fez problemas ali, etc, etc, etc. Agora eu não consigo me relacionar com um homem de forma nenhuma. Se você não consegue, você vai ter que ser humilde para aceitar que você não consegue e vai ter que ser humilde para procurar ajuda. Quando você coloca a culpa no teu pai, a última coisa que você está sendo é humilde. Por mais que ele de fato tenha culpa. Em algum modo ele pode até ter culpa mesmo. Mas hoje você, velha barbada, como dizem, né? Você simplesmente pega aquela bengalinha e fica com aquela bengalinha. Ah, mas eu não consigo, né? Meu pai, né? Meu pai, né? Se você ficar com essa bengala, as coisas não vão funcionar. Então, a humildade, de novo, como processo de se autoacusar e de procurar ajuda, de dar a mão. Pô, me ajuda aqui, porque eu preciso sair dessa perspectiva. Porque aí daqui a pouco vai estar com 46 anos, vamos dar um exemplo, continua sozinha, aí a culpa é Deus me abandonou, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Só que, Isso. na verdade, você tem a liberdade para fazer as boas escolhas, mas você está acomodada porque você quer chegar onde você quer chegar sem nenhuma dor e sofrimento. Mas não existe Exato. maturidade sem dor. Não existe maturidade Então, sem ficar sofrimento. culpando o outro é exatamente essa imaturidade que a gente está falando, né? Você Exatamente. vai começar a entrar na vida madura no dia que Uhum. você começar a pegar responsabilidade para si das Sim, coisas que acontecem na sua vida. sim. Então, você quer mudar o outro? Beleza. Toda Uhum. mudança começa em você. Sim. Toda mudança começa em você. Quer mudar seu filho? A mudança começa em você. Quer mudar o marido? A mudança começa em você. Uhum. Sempre. A partir do Sim. minuto que a pessoa aprende isso, entende o conceito e começa a pôr na vida, ela já está um passo mais madura, não tenho Pois é. dúvida. Pois é, pois é. Não é à toa que, ó, até vi aqui uma página e entrou aqui para assistir, ó. É Gaia Maternidade Saudável. Só existe maternidade saudável se ela tiver dor, né? Eu acredito que ela deve falar sobre isso. Se você fazer uma maternidade, uma Eles são ótimos, é poesia. uma ONG maravilhosa. Pois é, se você ficar floreando a maternidade como uma poesia, vai chegar uma hora que você vai querer jogar teu filho no lixo, porque aquilo ali ele vai começar a te incomodar, entende? Assim, eu tô exagerando, mas não é exagero. A pessoa vai começar a ter pensamentos que ela mesmo reprova, porque ela não aceita a realidade. Eu tenho Uhum. pacientes, não nessa questão com o filho, mas vários pacientes, quando eles saem da realidade, por conta dele não aceitar a maturidade, não aceitar a dor, eles vão começar a ter pensamentos terríveis. Porque é É quase como se fosse verdade. assim: poxa, se meu vizinho morresse, hein, seria até bom. Por quê? Porque ele não tem a maturidade para lidar com aquele problema. Ele não vai fazer nada, ele não vai matar, ele não vai empurrar, ele não vai envenenar, ele não vai fazer nada. Mas o pensamento dele, né, vai necessariamente já pensar em coisas perversas ali. Por quê? Porque está É. Diz que atrapalhando o bem-estar e prazer dessa vivência que ele é, acha que ele merece. Né? Essa pessoa que teve problema com o pai, ela acha a pessoa mais merecedora de toda a felicidade possível, de nenhuma dor. Como se ela fosse um sujeito especial. E todo mundo como se os teve outros devessem algo para também, ela. exato. Tem Inclusive que outros lembrar deus. que ninguém te deve nada, Outros nunca. deus. Até Deus, E eu inclusive. Né? adoro dizer que você deve tudo aos outros, né? Sim, Então, a sua generosidade vai ser espalhada para os outros sem querer nada em troca, que também é outro ponto da maturidade que a gente está sim, falando, né? Quando a sim. pessoa consegue ser generosa, de verdade, é outro passo para a maturidade, Que aí, sem dúvida. para que você faça algo sem esperar nada em troca, isso é uma movimentação interna. Uhum, uhum. Internamente, você precisa estar ali, digamos assim, ordenado. É uma atitude Sim, interna. É igual se a gente pegar a sim. definição da virtude da justiça, por exemplo, como dar ao outro o que é do outro. Aquilo só vai virar virtude, porque a gente vale lembrar que virtude é uma disposição interna, ela não é só um adestramento humano, tá? Que às vezes Isso, as pessoas reduzem a isso, isso. né? Ela sendo uma disposição interna, ela precisa ter uma boa intenção. Então, ela só vai ser virtude quando eu amo dar ao outro porque é do outro. E aí que o bicho pega. Porque eu posso devolver o que é do outro sem nenhuma vontade de devolver. Né? Uma criancinha de 5, 6 anos, quando uma pega o brinquedo da outra, dá o brinquedo que é do teu irmão. Não, não vou dar, não. Dá, senão você faz castigo. A criança vai dar, segurando o brinquedo, quase quebrando, né? Porque não quer soltar. Vai fazer uma cara de velório. Por quê?
Porque ela é uma criança, ela não tem a virtude, porque ela é uma criança, ela não tem essa parte ainda racional tão desenvolvida. Então ela não tem a virtude da justiça. Por isso, E é algo porque que a ela não gente tem pode uma disposição ensinar, né? interna. Internamente ela quer ficar com aquele brinquedo, e ponto final. Mas quando a gente fala do Sim. adulto, não pode acontecer Não, assim. mas exatamente esse exemplo, eu cito geralmente a aliança. E aí, você pode emprestar sua aliança para outra pessoa? Não, é minha. Uhum, uhum. Mesmo eu sendo adulta, madura, entendeu? Então Sim, tem coisa que é minha e tudo bem não emprestar. sim, porque não é do outro. Mas o que é do outro é Perfeito. do outro. Eu tenho que dar porque é do outro. É do outro, do outro. Entende? Perfeito, É como se Martim. você pegasse, se você, teu marido está dormindo, você vai lá, pega a aliança dele. Não, agora tua aliança vai ficar no meu dedo. Não, mas é dele. Agora fica Entende? para mim. Mas é dele. Então tem que dar a ele necessariamente. Então, de novo, essa imaturidade, ou melhor, vamos falar pelos caminhos, né? O caminho da maturidade vai ser o caminho da humildade, de você se acusar, de você achar seus próprios defeitos e não ficar arrumando ali cobaias, vamos dizer assim, para que você transfira a sua culpa, porque você é uma pessoa adulta, né? Ah, Isso. mas o passado foi cruel comigo. Não estou falando que não foi, Sim, não estou ok. falando que não doeu, não estou falando Uhum. que foi difícil. Mas se você está hoje, 12 anos depois daquele acontecimento, você pode não conseguir superar sozinho. Eu entendo. Nem todo mundo consegue superar sozinho. Tudo certo. Mas você tem a obrigação de procurar ajuda. E procurar ajuda é exatamente entrando na maturidade. Quando eu não procuro ajuda, eu mato a ideia da humildade. Então eu entro na soberba. Soberba é imaturidade. Não importa. Pode ser um Exatamente. cara que tenha É, pós-doutorado. Se ele for soberbo, ele não é maduro. é. Porque a gente começa a vincular também grau intelectual, né? Título com maturidade. Ah, o cara tem pós-doutorado, o cara tem isso, o cara estudou na Itália, na França, em cima, embaixo, na esquerda, na direita, então ele é maduro. Não. Para quem frequentou, para quem vê essas crises nas universidades brasileiras, o cara tem pós-doutorado, o cara pode estar falando besteira uma atrás da outra. O cara pode ser completo imaturo. O cara foi lá, estudou, fez lá o papel dele Sim, de estudar, ok. Né? Então, sim. é um E a processo que soberba pede de do nós ser essa humano está reflexão. tão grande que não é só achar que todo mundo te deve algo, mas é Uhum. também falar, eu não te amo mais. Isso é soberba. Não Porque existe você. desanimar. Então, a soberba do brasileiro especificamente, viu? Porque está Uhum. bastante forte isso. Mas Sim. a gente está lutando contra isso, né? Estamos Sim. aqui justo para diminuir, para lutar contra isso. A primeira relação que o homem tem que ter, que ele vai precisar da humildade para ter, é a relação com a dor. Se ele quer crescer, ele tem que saber lidar com as dores. Por quê? Saber lidar com as dores não é a dor chegar e opa, sai. Não é isso. Saber lidar com a dor não é isso. Saber lidar com a dor é o seguinte: eu tenho que julgar a dor que eu estou sofrendo. Por quê? Tem dores que eu tenho que sofrer. É simples assim, Sim, né? Eu sem atendo uma dúvida. mãe que ela praticamente construiu uma UTI dentro de casa para um filhinho dela que veio a falecer, eu acho que, não sei, muito novinho, só 6 meses. Eu vou falar para ela assim, não sofre não. É óbvio que ela tem que sofrer, é o Jeito filho nenhum, sofre dela. sim. É um É, sofrimento, ela precisa lidar com esse sofrimento. Não é à toa que a gente chama até do estado de luto. Mas quando nós estamos aqui nessa espécie de sociedade que ela é egocêntrica, superficial e tem como finalidade em cada ato essa movimentação cada vez mais para conseguir, né, para desfrutar de um determinado prazer, eu acho que toda dor é um problema. Aí o que você vira? Você se reduz a um animal sem racionalidade. Porque um cachorro, tudo que estiver incomodando ele, ele vai tentar sair. Porque ele é um animal sem racionalidade. Até aí tá tudo certo. Um labrador, quando foge de um banho porque ele não gosta, ele está sendo um labrador. Ninguém está e às falando. vezes nem foge, né? Nem Às foge. vezes O fica labrador costuma gostar de centrado ali asa, no inclusive, né? vitimismo, que é É. que nem essa menina, culpando o pai por não conseguir um namorado. Então ela senta no vitimismo e fica lá sentada por 10, 20 anos. Ah, É o que eu, mas eu fui vítima, é, coitada de mim. porque exatamente, porque fez sol na quinta-feira, deveria chover, e aí eu não fui, né? Então tudo vai ser um problema para ela não fazer. Aí vai ser exatamente, tem um texto sobre isso, que o título é o conforto no erro. Eu fico confortável dentro do meu erro e vivo lá. Que até a imagem que eu coloquei é um sofá de cactos, né? Você tá lá se furando, sangrando e morrendo. No final das contas é isso. Mas você está confortável. Por quê? Porque você não quer mudar. E aí existe um medo que muitos dos meus pacientes têm que chega a ser incrível. Que é assim, o medo que eles têm de abandonarem o erro
para se tornar alguém bom. E por que eles têm medo disso? Porque eles já se conhecem dentro do erro. Se eles forem bons, eles não sabem o que eles vão ser. Então eles têm medo disso. Isso não é uma loucura? Porque se eu sou bom, eu não estou nem aí para quem eu devo ser. Se eu for bom, tá tudo bem. Só que eles querem o quê? Controle. Controle de tudo e maturidade. Porque eu não vou ter controle de tudo. Inclusive tem um psicólogo italiano, Roberto Marquezini, e quando ele vai falar da virtude da prudência, eu acho que é da prudência, ele vai falar que uma vida autenticamente humana é uma vida de incertezas. Sim, sem dúvida. Só que as pessoas hoje querem ter o controle de tudo. Eu quero saber se eu fizer isso aqui, o que eu vou ganhar? Então é uma sociedade que não tem o amor. Porque o amor é o ato mais livre do homem. Uma mãe que ama uma mãe que ama o filho e se sacrifica por ele, ela não está ali, nossa, que tristeza é cuidar do meu filho. Não, ela está livremente amando ele. E aquilo, até ontem falei uma live sobre a liberdade, isso vai favorecendo a liberdade. No final das contas, então, a maturidade alimenta uma verdadeira liberdade. A imaturidade aprisiona. Essa nossa amiga aí, pergunta se ela está livre. Nem um pouco, porque ela gosta de ficar toda hora puxando o pezinho dela e vendo a corrente lá do pai dela, né? Porque ela está com a chave, ela tem a chave, mas ela prefere ficar ali presa naquela perspectiva e não consegue sair. Aí vai ter... E para sair dessa, tem algumas ferramentas que a gente pode usar, né? Por exemplo, quando a gente julga muitos outros, a gente pode estudar formação de personalidade, a gente pode estudar os 4 temperamentos, Sim. Porque aí você vai começar a ter um olhar um pouco mais caridoso com o outro. A ideia certo? é aquela ideia de você entrar nesses estudos com essa esfera da humildade e de você acertar o alvo. Né? Quando eu vou conhecer, vamos dizer assim, a minha família, sei lá, tem 3 coléricos e um sanguíneo, vamos botar assim. Quando eu vou estudar aquilo ali, a partir da humildade, não é para que eu os acuse, é para que eu saiba lidar com essa perspectiva dele. Isso. Porque também, se você usa esse conhecimento com soberba, você vai usar como muleta para os seus defeitos e como arma para apontar para os outros e falar que os outros são isso ou aquilo. Exatamente. Então, quando a gente tem a humildade de saber as nossas qualidades e os nossos defeitos e dos outros também, aí sim a gente consegue ter uma maturidade que vai fazer qualquer relacionamento ficar melhor. Porque esse é o ponto também. Uma pessoa madura tem bons relacionamentos. Isso. Se a vida está difícil para você e você acha que você é maduro, porque a maturidade ela é uma questão interpessoal. interpessoal. Ela é interpessoal. A maturidade ela necessariamente tem que se relacionar, né? E se relacionar tanto com pessoas assim, digamos assim, amigos, colegas, até mesmo com o cara que vai botar pão para você na padaria. Tanto que, a maturidade começa nas relações mundanas, nas relações horizontais. Até que tem briga de força lá na adolescência, e tem uma ruptura e tal, e aí você começa a fazer uma ligação vertical, que é enxergar que tem gente mais poderosa que você, tem gente mais importante que você, existe Deus, tem gente que te criou e que te ama, mesmo você fazendo tudo que você faz de errado. Não é? Sim. Numa perspectiva, somos todos iguais. Em outras, somos completamente diferentes. Sim. Somos humanamente iguais. Vamos dizer assim, somos todos seres humanos. Fazemos parte da mesma espécie. Mas existe uma questão chamada hierarquia, né? Cargo, etc, etc, etc. Eu jamais vou conseguir o mesmo tamanho do meu avô, porque eu não sou o meu avô. Entende? Isso. E aí que a gente pega a criancinha que vai perceber que o pai dela é autoridade sem ser autoritário. Que é maravilhoso. Exatamente. Né? Então, assim, para nós entrarmos, até a Cláudia colocou ali, entrar em conteúdo de estudo, entrar no olhar do outro, eu preciso fazer esse olhar humilde para dentro de si, onde eu faço uma acusação das minhas questões, né, dentro do processo da autocrítica que eu falei, para que aí sim eu consiga ir para fora. Por isso que maturidade é uma coisa que a gente, claro, nós vamos ter que trabalhar sempre o grau de responsabilidade da criança, do pré-adolescente, no adolescente, sim, mas maturidade é vida adulta, né?
É vida adulta. Temos que ter a vida adulta para esse processo. Então, beleza. Quer estudar os temperamentos, as camadas, as virtudes? Só existe bom estudo nisso aí com maturidade. Porque hoje nós temos acesso a absolutamente tudo isso. Né? Para a gente pegar, sei lá, Suma Teológica e ficar decorando 5 frases lá da Suma Teológica e ficar jogando nas páginas, enfim, no WhatsApp, isso é muito fácil. Né? Por exemplo, hoje tem uma movimentação, toda essa movimentação de psicólogos e tudo mais, falando de realidade, 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 realidade. Repetir isso é muito fácil. Hoje em dia, tem a frase aí, ninguém me deve nada. Repetir isso é muito fácil. Eu quero que as pessoas coloquem essa frase dentro do próprio peito, entende? E que vivam isso. Rafael, mas é difícil. É, exatamente. Então, quero que você sofra por isso, porque isso é um bem, entende? Um bem difícil para ser alcançado envolve sofrimento. E quando a gente fala de maturidade não é uma coisa simples. Eu, usando a frase de Santa Teresa d'Ávila, nossa queridíssima Santa do Castelo, né? Ela fala que é justo que o que muito vale, muito custe, meus amigos. Então, se você quer conquistar algo grande, vai custar mesmo. Então, essa ideia de que você quer tudo num clique, que aí vem de novo para a nossa sociedade imatura, né? Que é justamente essa ideia de que eu quero algo agora e tem que ser agora. Eu quero ser maduro quando? Amanhã. O que eu vou fazer por isso? Nada. Posso comprar? Se eu puder comprar, eu vou comprar. Então, de novo, você não quer ter esforço. Se você não quer ter esforço, não vai ser nada. Você não vai ser maduro, você não vai ser virtuoso, você não vai conseguir ter relacionamento com absolutamente ninguém. É desse esforço que eu queria falar, porque nas aulas que eu dou, eu digo que a gente tem que tomar muito cuidado com esse esforço, porque tá bom, então eu já entendi que em vez de apontar o dedo para o outro, eu vou apontar para mim mesma, eu vou olhar para mim, sem usar a muleta, e vou tentar ser uma pessoa melhor. Aí a gente tem 2 caminhos. Aumentar as nossas qualidades ou diminuir os nossos defeitos. E o que eu digo é para que a pessoa foque 80% do esforço diário em aumentar suas qualidades que você já sabe que são suas, porque isso te dá mais garra, mais força, movimento, você vê resultado rápido, e 20% foca em melhorar os seus defeitos. Eu já vi gente focar só no defeito e isso pode levar à depressão, a coisas muito que distanciam do que o que a gente quer. Porque existe sim a maturidade em internalizar, até uma maturidade na depressão, no estado depressivo da história, mas não é isso que a gente quer. A gente quer um ser que está feliz, que está se amadurecendo a cada dia. E eu acho que o jeito mais fácil é que, para mim, isso é um segredo de vida. Foca no que você faz bem e faça melhor ainda e deixa isso florescer em você. E aí, uma vez ou outra, lembra de melhorar o que você tem de ruim. A questão, porque assim, se a gente, nós temos defeitos, mas nós também temos qualidade, né? Se eu ficar, e geralmente os defeitos, quando a gente fala assim, eu tenho um defeito X, a gente não está falando de um defeitinho, que é uma camisa que eu tiro e acabou. A gente está falando de um defeito que está enraizado, certo? Tem ali um certo trabalho para você tirar dele. Se você ficar só em cima dele, a chance de você não sair, a chance de você cair e não conseguir vencê-lo, é uma chance alta no primeiro momento. Porque ele tá mais tempo com você do que com a vontade de mudar. E aí você cai no vitimismo. Entende? Então, assim, se você cair naquilo, focar só naquele erro, que é um erro grande, é um erro que já tem, sei lá, uma pessoa tem 30 anos e faz aquilo há 20, então você está falando de um erro que tem 20 anos de hábito. Né? A chance de você vencê-lo de modo rápido não é normal. O normal é que demore um tempo para você vencer. Então, isso significa quedas. Se você cai no erro e não consegue trabalhar o que é bom, você vai estar sempre dentro da frustração da queda do erro. Então, você vai necessariamente tendo que olhar o que é bom. Tipo, tá bom, quais são as minhas qualidades? Ah, eu sou uma pessoa comunicativa. Sei lá. Então, beleza. Então, eu tenho que trabalhar essa minha comunicação da melhor maneira possível, ampliá-la mais ainda, né? E junto com isso, eu vou tendo mais força para que eu enfrente aquele problema, aquele defeito que eu tenho. Porque o defeito vai estar ali. E aí, por isso que nós temos esse processo da liberdade, que a maturidade também nos ajuda a nos relacionar com a realidade de modo livre, né? Então, a partir desse momento que eu consigo focar naquilo que eu tenho de bom, não é excluindo necessariamente os meus defeitos, mas é simplesmente, olha, isso aqui eu preciso desenvolver, isso aqui eu posso desenvolver. Então, eu vou desenvolvendo aquilo, eu vou crescendo, vamos dizer assim,
pessoalmente, e nesse crescer pessoalmente, eu já vou me sentindo mais capaz de enfrentar aquele defeito, que de repente está 10, 20, 15, 30 anos dentro da minha vida. Né? É uma forma até de você se surpreender. Porque a pessoa não só se surpreende com ela mesma, só quando ela vence um mal, mas é quando ela consegue fazer um bem também. Uhum. Né? Na Porque verdade, o simples fato de reconhecer que isso é um defeito em você já é um passo à já frente. é meio caminho andado, porque o que eu vejo, a gente estava falando de soberba. Uma pessoa soberba não se acha soberba. Não. Não, eu não sou soberbo, mas é porque eu sou bom pra caramba. É. Eu sou muito bom, eu sou o melhor de todos e Não me tal. critique, porque Quando você não tem essa pessoa capacidade de me reconhece, criticar. nossa, eu acho que eu sou soberbo, eu acho que eu devia tentar melhorar isso de alguma forma. Já melhorou. Só de Sim. saber, Porque ela não é? coloca, porque ela coloca a soberba dela no paredão. Entende? Quando ela faz isso, ela joga a soberba no paredão. Pra ela justamente Isso. fuzilar. Porque soberba é isso. Soberba tem que botar no paredão e fuzilar. Entende? Não tem diálogo com a soberba. A soberba tem que matar. Entende? Tem que matar. Não existe algo bom dentro da soberba. Né? Ela vai ser. Uhum. Ela é o contrário da humildade, inclusive. Né? Sim, Então eu tenho sim. que fazer essa movimentação. Só que o primeiro ponto é esse, calma aí. Eu tenho que investigar minha soberba. Né? No final das contas, eu nem falo assim, será que eu sou? Não é será que eu sou, não, meus amigos. Investiga a sua soberba. Não é será que eu sou, não. Nós temos questões. A soberba, dentro da psicologia atomista e até na Bom ponto. psicologia individual do Adler, a soberba é uma das maiores doenças psíquicas do homem. Então, a soberba não é uma coisa rara que vai atingir 1% da população. A soberba vai atacar 99%, então nós temos soberba. Entende? Então, essa ideia não é uma questão que eu tenho que pensar se eu tenho, não. Vai ler sobre a soberba e vai atacar logo essa soberba, porque você não é soberbo. E você é soberbo, você não é humilde. E você vai perceber em quais das suas relações você está sendo soberbo. Que talvez não são em todas, mas às vezes são em alguma. Né? Ou em algum contexto específico, no trabalho eu sou super soberbo, em casa não. Né? Então é uma forma de você lidar. No final das contas, voltando à perspectiva da maturidade, é reconhecer os defeitos e trabalhar as qualidades. Reconhecer os defeitos e trabalhar as qualidades. Percebe o processo? Eu reconheço os defeitos, mas eu trabalho as qualidades. Entende? Sim. Isso, perfeito, perfeito. Entende? Eu compreendi. Não é? Pô, eu tenho o defeito 1, 2, 3. Na prática, eu vou trabalhar minhas qualidades. Porque Isso, eu quero me isso, surpreender também pelo bem. Porque às vezes a gente só isso. se surpreende pelo mal. Nossa, como eu fui capaz de fazer essa besteira. Vamos nos surpreender pelo bem. Cara, como eu consegui fazer esse bem? Eu nunca esperava que eu poderia fazer tal coisa. Por exemplo, eu tenho paciente que fala assim, Rafael, eu não sei dizer não, e tal, tal, tal. O meu chefe, isso, etc, etc. A gente começa a trabalhar, aí de repente ela consegue dizer o não lá que ela precisava falar. Beleza, ela chega e fala assim, caramba, eu consegui falar um não para aquele meu chefe que usava até a esposa dele para eu não sair do trabalho. Né? Então, assim, ela conseguiu, ela se surpreendeu com algo bom. Então, isso Uhum. abre uma perspectiva de horizonte. Entende? Eu consigo ver um horizonte como, então eu posso caminhar, então eu posso melhorar. Né? Então, isso é algo fundamental. No final das contas, maturidade é essencialmente prático. Não é só um Sim. processo de pensamento. Por quê? Porque a vida real é uma vida em relação. Seja em relação com o outro, seja em relação comigo mesmo, seja em relação com Deus. É tudo uma relação. Eu posso ser soberbo comigo, eu posso ser soberbo com o outro, eu posso ser soberbo com Deus, inclusive. Né? Uhum. Então, eu falo assim, Deus me deve tal coisa. Você não é soberbo com Deus. Estou colocando Deus na parede. Deus está me devendo. Né? E não dá para ser assim. Né? Então, isso é uma perspectiva interessante da gente visualizar, que é exatamente essa característica prática da maturidade. Que é sempre eu me movimentando. Seja para É. atacar o mal, Então, seja para desenvolver isso é um muito bem. legal da maturidade, porque ela não volta, né? Uma vez maduro, maduro para sempre. Você não desamadurece, né? Então, Então, o problema aí de você ser maduro e você sempre for maduro é o ponto que, vamos pensar, eu não vou muito por esse caminho que uma vez maduro, sempre maduro. Por quê? Porque eu é vou na mesma, mesmo. porque eu vou na mesma perspectiva da virtude, né? Para conquistar uma virtude, 10 anos. Para perdê-la, 5 minutos. Entende? Então, assim, de uma certa Ótimo. forma, por quê? Porque existe uma questão chamada liberdade. Aham. Eu posso recuar, eu posso desistir. Sabe, honesto? Eu sou honesto. Eu vou ser sempre honesto. Não. Aí, em algum momento você pode ser tentado a não ser. E agora minha vida está insuportável. Agora também não quero saber de nada. Entende? Eu Uhum. acho que, uma vez maduro, você tem sempre a perspectiva de. Tem mais possibilidade de manter-se maduro.
Porque senão você perde a tua Pela liberdade, teoria de uma certa das camadas da personalidade, à medida que a gente evolui, a gente nunca mais volta, né, até a oitava, que é quando a personalidade está Então, formada. esse é um ponto Você nunca importante. mais volta. O que pode acontecer é, por exemplo, você está na quarta camada, na quinta camada, você vislumbra Sim. a quinta, a sexta, você tem atitudes de sétima, mas você não estava lá. Na Então, mas verdade, aí um você ponto importante. manteve estagnado na quarta. Uma Então, vez que você evolui, você não volta mais. e vamos botar um número no alto. Quantos por cento está na oitava? No mundo? Ah, não tenho ideia. Eu sei que a maioria dos brasileiros está na quarta. Então, beleza. Eu entendo que o brasileiro seja um povo problemático. Por exemplo, eu morei em Portugal um ano. Sendo bem sincero, achei em Portugal pessoas muito boas ali, como tem no Brasil, e pessoas ruins, como também tem no Brasil. Em termos de personalidade, fiquei um ano lá, achei de tudo, achei de tudo. Para mim, eu lidei com pessoas, seja ela portuguesa ou não. Claro que tem suas culturas, etc, etc. Beleza. O ponto é, vamos chutar, 10% do mundo está na oitava. Vamos botar assim. Tá. 90% não chegou na quinta. Beleza. Vamos usar a perspectiva do castelo interior, Santa Teresa, certo? Ela tem 7 moradas. Ela fala que o homem, com seu esforço próprio, chega até a quinta. Da sexta e da sétima, é Deus que leva ela, certo? Mas as pessoas não conseguem entrar na segunda direito. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu quero lidar com pessoas que é a grande maioria. A grande maioria não chegou no ponto que a maturidade não volta. Eles estão justamente no ponto da quarta, daqui a pouco vão para a quinta, ou daqui a pouco não Isso. conseguem ir para a quinta, desiste. Eu sempre vou, eu participo assim, a minha ideia é sempre que eu, obviamente, posso estar fugindo até do próprio texto do professor Olavo, mas enfim. Mas o ponto usando a ideia do castelo, é que quando você entra, não quer dizer que você nunca mais sai. Quer dizer que quando Uhum. você entra, se você errar, se você voltar em determinadas atitudes erradas, você sai do castelo. Você está fora. Vai. Entende? Uhum. Então, assim, para que você chegue num nível onde você não vai perder a maturidade, com todo respeito a todos nós aqui, não é uma coisa que nós necessariamente estamos nessa posição. Entende? Não necessariamente chegamos tão longe assim, necessariamente. Certo? Então, eu prefiro muito mais que a gente consiga investigar todo o nosso processo individual, como essa autocrítica, e investigue, vamos dizer assim, o quanto que eu tenho de quarta camada, o quanto que eu tenho de quinta camada. Muitas Perfeito. vezes dos defeitos, eu falo aqui dos defeitos, agora estou falando necessariamente dos defeitos, para que aí sim eu consiga caminhar. A maioria das pessoas, e aí, para mim, as pessoas que estão no Instagram, elas estão pedindo ajuda. Se elas estão pedindo ajuda, elas não estão no etapa. Isso. Né? Isso. E não como uma Será crítica a que eu elas. sou vitimista? Será que eu preciso que o outro, preciso ser validado pelo outro? Será que eu sou muito egoísta? Né? São Pois essas é, perguntas que a pessoa faz para si mesmo exatamente. em um caminho à maturidade. Pois é, então só entrando num campo religioso, bem rapidamente, de novo nas moradas, né? Então, Santa Teresa fala o seguinte, para eu entrar na primeira morada, eu tenho é, 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 eu tenho que não pecar mortalmente. Para eu entrar no castelo, não posso pecar mortalmente. Mas não adianta eu ficar conversando com as pessoas de sétima, de sexta e sétima, porque as pessoas estão aqui ainda. Eu entro ou não entro? Entrei e saí. Né? Até aqui, ó, a Juliana botou que o Ito diz no curso dele que depois da oitava camada não voltamos. Ótimo. Tá vendo? Agora me fale assim, então você junta 1000 pessoas da oitava camada e vamos fazer uma live só com essas pessoas. Não temos essas pessoas. As pessoas não estão na oitava. Então, assim, eu tô falando, de repente eu estou falando de um assunto de qual as pessoas não estão aqui. Entende? Então eu prefiro muito mais que a gente volte dentro de quarta, quinta, sexta e sétima, em vez de a gente ficar dentro de um papo onde, pô, mas eu não sou isso, eu não estou inserido aí. Né? Eu não consigo nem vencer essa necessidade de agradar os outros. Entende? Eu estou ali botando a culpa no meu pai. Entende? E aí isso pode gerar uma frustração. Porque a gente está falando de um caso muito ainda avançado. Eu vou chegar na oitava e não vou voltar. Aí eu posso frustrar, tá vendo? Eu nem na oitava não consigo nem passar da quarta. Eu sou um merda mesmo. Não consigo, vou desistir. Então eu quero trazer uma perspectiva realista de trabalho. Tipo assim, olha só, meu amigo. Vamos falar no que nós estamos hoje e vamos avançar. Se hoje o teu... eu quero chegar na oitava. Você está na quarta comigo? Vamos passar da quarta. No seu tempo. Fazendo. No ritmo, mas fazendo. Certo? Senão a gente vai ficar sempre numa perspectiva irrealista com coisas que são boas. Entende? É tipo o cara que olha ali e fala assim: eu quero lidar com. Eu sou um melancólico e tenho que lidar bem. Como eu quero desenvolver as minhas qualidades do melancólico. Aí uma pessoa chega e fala assim: pô, sabe quem foi melancólico, cara? Pô, melancólico, sei lá.
Santo Tomás foi melancólico. Fala, putz, acha que você vai animar ele? Entende? Tipo, Santo Tomás que é tipo, entre um dos maiores doutores que pisaram na Terra, ele vai olhar e falar, meu Deus, Santo Tomás foi doutor, e eu estou aqui melancólico, não consigo nem falar nada quando preciso da minha fala. Entende? Bom, Então, assim, nós temos que dar uma esperança realista da coisa. E não um conteúdo frustrante no final das contas. Né? Eu concordo. Ok, passou da oitava, não volta? Beleza. Quantos de nós chegamos na oitava? Quantos nós estamos absolutamente seguros na oitava? Vamos dar um exemplo. Se eu fico ali vigiando o rabo do outro com camada, desculpa, meus amigos, vocês estão longe desse processo ordenado das camadas ou até mesmo dos próprios temperamentos. Né? Porque eu fico só ali, lá, quarta camada, fraco, fraco. Nossa. Entende? É tipo uma escola, vira uma quinta série. Não, mas pior é que isso existe. Eu faço parte de um grupo sobre esse assunto no Facebook e muita gente fica apontando o dedo para o outro. Olha seu quarta camada. Pois é. Eu entendo Engraçado. que tem um lado de piada. Mas é maturidade completa. Tem uma idade, tem um ponto de piada que eu consigo entender e tal, mas tem um ponto ali de uma coisa perversa até. De soberba. Sim, sem dúvida. Você é um quarta camada. É Eu não isso, sou um quarta camada. Eu estou aqui pleno. Você não pode me criticar porque você é quarta camada. Você não tem nada a acrescentar na humanidade porque você é quarta camada. Entende? Aí eu pego aquele ser humano, aí a gente está falando... Eu pessoal ainda não entendeu direito o que é a quarta camada quando eu falo assim. E aí o que acontece? A gente acabou de falar que a gente tem que respeitar o filho como um ser humano, e aí, claro, respeitar o filho como ser humano é tratando ele necessariamente como um filho, mas dentro da relação humana eu tenho que me relacionar com os outros de uma maneira também dentro dessa questão ordenada. Ele também tem uma pessoa com um valor específico. Né? Mas se ele é um quarta camada e eu não sou mais, eu sei lá, porque como é que é a vida dele, preciso compreender, preciso acolhê-lo, para justamente, que você quer ajudar esse cara, não é você chamando ele de quarta camada, você pegando um carimbo e pá, na testa dele, que você não vai necessariamente ajudar. Por mais que possa ajudar, minha mãe deve ter uma quarta camada, inclusive, mas... Você reparou que está chegando em 1 hora? A gente tem que encerrar. Oh, meu Deus. Pois é, passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu queria deixar um recado para quem está vendo a gente. Amanhã, o curso dos 4 temperamentos, para quem já conhece um pouco do assunto e quer se aprofundar um pouco mais, vai abrir o carrinho para o curso dos 4 temperamentos. Fica aberto quarta, quinta e sexta. Sexta-feira acabou, fechou a turma. Fechou a turma, 1 semana de estudo. Na sexta-feira a gente encerra isso tudo, esse processo com uma live. Vai ser super legal. Quem quiser ver no Épica, escolaparental.com.br, tá bom? E vou deixar aqui meu beijo. Muito obrigada de ter participado dessa nossa live. Achei maravilhosa. Encosta o dedo aqui no meu, ó. Alguém tira um print? Encosta o dedo aqui no meu, ó. Tem que chegar um tira pouco pra cá. Print. Aqui. Do outro lado. E compartilha essa live se você gostou para os seus amigos verem. Combinado, pessoal? É isso. Eu agradeço cada um de vocês aí. Quem sabe no futuro vamos fazer outra live para falar mais 1 hora aqui. Enfim, é isso, meus amigos. Eu agradeço. Quem quiser, não conhece minha página, vai lá. Tem IGTV todo dia, tem texto todo dia. Enfim, vai lá, visitem. Qualquer coisa, mande mensagem para mim. Pessoal que é da minha página, vai lá, visite a página da Épica, porque também tem conteúdo lá. Enfim, é isso, meus amigos. Abraço, seguimos em frente. Nosso papo, vamos marcar um próximo. É isso. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.